Começar a gravar e vamos lá. Deixa eu só dar um ok aqui também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da utilização da interface e eu vou tentar aprofundar um pouco mais em alguns tópicos. É um assunto que a gente já tinha trazido um pouquinho, mais no início do ano. O tempo está passando rápido. Lá em abril a gente falou um pouquinho desse tópico. Então, hoje eu vou tentar trazer algumas novidades para a gente, tá? Então, o que é a utilização da interface, né? Ela vai ocorrer entre 0,2% a 0,4% dos casos, isso segundo a estatística brasileira do CBO, e a Academia Americana fala em menos de 3% dos casos dos pacientes que foram submetidos a LASIK, tá? É uma complicação que ocorre principalmente em casos de reoperação, dificuldades técnicas durante a confecção do flap, tá? E que, obviamente, se a gente tem essas complicações intraoperatórias, então a chance de você ter a utilização da interface nesses casos, ela pode chegar a 20%, tá? E você tem como característica, né, você pode não ter a alteração da acuidade visual, que a gente vai ver mais para frente, que são os casos que às vezes a gente não vai mexer, ainda mais dependendo da região, onde está falando na córnea, onde vai surgir essa utilização da interface, ou você pode ter uma baixa de acuidade visual. Tá? Qual que é a fisiopatologia? Né? Então, é a secundária inserção das células epiteliais na interface seja na passagem do microcerátomo, quando a gente está falando tanto do microcerátomo manual automatizado, ou quanto mais antigo, que ainda não era automatizado. Acho que hoje em dia é muito raro, né? Irrigação do leito estromal também é um passo importante da cirurgia, que a gente tem que ter cuidado ao manusear mesmo, né, o flap, tirar, não ficar, vamos falar assim, com movimentos muito repetitivos ali, tentar irrigar e rapidamente já reposicionar, né, enxugar direitinho, e manobra de reposicionamento do flap também, tá? Então, tudo que a gente fala em mexer com o flap, em trabalhar no flap, a gente tem que ser passos preferencialmente mais exatos, para a gente poder evitar, então, de inserir essas células que inevitavelmente estão presentes e podem acabar proliferando mais para frente, tá? Então, ocorre por uma perda de inibição, né, da migração epitelial, quebrando o contato intercelular. E aí essas células vão desenvolver, tá? Por essa quebra dessa migração estimulada e vai essa perda de restauração da integridade da superfície mesmo. As características clínicas. Vou trazer aqui um pouco de maneira simplificada e depois para frente eu vou trazer uma outra classificação que também a gente tem da utilização da interface. Então, pode ser sintomas leves ou assintomáticos, diagnóstico sempre feito na lâmpada de Fenda, né, pelo médico especialista. Sintomas podem ser desde sensação de corpo estranho, às vezes uma leve fotofobia, pode ser uma hiperemia conjuntival, dor, irritação, glare, né, o paciente pode queixar que está vendo alguma coisa estranha na visão, não sabe precisar muito bem, halos e perda da acuidade visual ao longo de por exemplo, ele às vezes sai da cirurgia, passado alguns meses está bem e depois começa com uma queda da acuidade visual. Também, obviamente, a gente tem que olhar ali na lâmpada de Fenda e ver o que está acontecendo. Pode relatar uma piora do olho seco, tá? E nos sintomas graves, você vai perder linhas de visão, dor intensa e sintomas relacionados à necrose de estroma, que já são casos bem raros, bem agressivos, né? O CBO vai trazer, falando um pouquinho de forma benigna, difusa ou limitada, tá? Quando ele vai falar de utilização limitada a 2 milímetros da borda do disco, e tem a forma agressiva. Então, ele caracteriza basicamente em duas formas, benigna e agressiva. Quando a gente está falando de agressiva, a gente está falando de ninhos de células, pequenas ilhas no formato de pérolas, folhas, colônias, filamentos ou cistos, sem nenhuma demarcação e que depois vão tornando-se, pode ser acinzentado para esbranquiçado, tendendo a se confluir. Tá? Aí, a gente tem essa classificação de Probst e Machat para o crescimento epitelial na interface. Ela vai até o grau 4, mas aqui na tradução brasileira eles costumam colocar o grau 3 embutido no grau 4, nós vamos falar um pouquinho adiante. Então, o grau 1 é o crescimento fino de 1 a 2 células de espessura, que vai ser limitada a 2 milímetros da borda do flap, vai ser transparente, né? Você vai ter uma transparência do flap. Às vezes, difícil até de você detectar. Você tem que fazer um exame mais minucioso. Não vai ter alteração associada ao flap, o flap vai estar bem posicionado, você pode ter ali
né, poucas células realmente nessa região mais vamos falar assim, flap, né? Uma linha branca bem delimitada ao longo do avanço da borda. E não necessita de tratamento. Então, nesse caso, você vai expectante, você vai observar. Já o grau 2, você já começa a perceber. Provavelmente são os casos, vamos falar assim, quando a gente está falando, né? São os casos que mais vão para tratamento. Chegar no grau 3 é bem mais raro, né? Então, você vai ter um crescimento mais espesso, agrupamentos de células discretos, mais evidente, no mínimo 2 milímetros da borda do flap, células ainda translucentes individuais, e já são facilmente visíveis na lâmpada de fenda. Não há linha de demarcação, isso é um ponto diferencial ao longo do avanço, não há erosão, não há melting na borda do flap, e geralmente progressivo, se você não acabar não atuando. Claro que você pode, no início, observar, e aqui está assim, o tratamento pode ser realizado em 2 a 3 semanas, porque você tem aquele tempo que você pode estar expectante um pouco para ver a evolução e optar, obviamente, por levantar aquele flap, e aí nós vamos falar um pouquinho mais de tratamento lá na frente. Imagens agora. Então, esse daqui seria um grau 1. Você está aqui está bem a borda do flap, está dando para a gente ver. Foi difícil até achar um caso com grau 1 na literatura. E aqui você tem, aqui essas células aqui ainda estão confluentes, tá? Às vezes é ainda menos, porque aqui tem uma linha já, né? Mas querendo mostrar que realmente é bem na periflap aqui, poucas células e realmente fora da linha de visão, tá? Já o grau 2 aqui, uma imagem tirada também de uma das referências que nós vamos falar no final, já células confluentes, aqui já está acinzentado, né? E ainda não está no eixo visual, mas sem linha de demarcação, a gente pode ver aqui, provavelmente está evoluindo, se a gente não fizer nada aqui, né? Então, tem que observar. Agora, o grau 3 para 4, ainda na classificação de Proust, tá? Então, crescimento já pronunciado, células mais espessas, mais de 2 milímetros da borda do flap, áreas de opacidades, são facilmente visíveis na lâmpada de fenda, áreas geográficas esbranquiçadas de células epiteliais necróticas, sem linha de demarcação. A progressão pode resultar em melting. Quando a gente falar em melting, a gente está falando já de um grau 4. Tá? Isso aí eu vou mostrar o quadro da classificação em inglês, que é a original, que o que diferencia realmente do 3 e do 4 é essa presença do melting, ou seja, a necrose, tá? Você pode ter um haze confluente, que vai desenvolver-se na periferia da borda do flap, pode levantar esse flap, vou mostrar a imagem ali de um grau 4, deixando o leito estromal subjacente exposto em contato com a superfície epitelial. Tratamento urgente, né? Com segmento próximo para evitarem recorrências. Mais comuns em bordas de flap alteradas, e o melt no tecido estromal, obviamente, capaz de resultar na indução de astigmatismo, enfim, várias sequelas, né? Então, aqui eu peguei essa imagem do Edward Harkness, que mostra, porque também é difícil da gente ver na literatura, mas mostrando o melt inferior aqui, você já percebe que você tem um elevamento desse flap, você vê que ele tem um volume, né? Então, isso daqui já caracterizaria ali um grau 4. Tratamento já bem mais complicado, né? Exigiram muita atenção aqui. Talvez tenha até que amputar esse flap, será? Aqui tem a classificação original, tá? Então, o que diferencia mesmo do 3 e do 4 é realmente essa questão do melting. Ele fala aqui flap melt, tá? Para quem quiser, depois vou ceder a aula e aí vocês podem observar com mais cuidado. Apesar de ser uma complicação, como a gente falou ali, rara, né, pessoal? Aqui já umas imagens da Academia Americana, mostrando os aglomerados, então aqui já seria também um grau 2, apesar de pegar aqui eixo visual, aí você poderia, pela questão do eixo, então já passaria para um grau 3, né? E aí, podendo mudar, obviamente, a topografia, então mostrando ali que você tem uma elevação, uma diferença na topo, que já demonstra esse defeito, tá? E essas células. E é muito interessante, eles sempre falam pontos brancos ou acinzentados, tá? Como característica, com essas projeções meio dendríticas mesmo. Lembrando, um padrão herpético. Complicações, né? Então, se nós vamos desde um astigmatismo regular ou irregular, resultando, obviamente, no BAV, numa diminuição da visão. Você pode ter essa necrose de disco do leito estromal, que já é a complicação mais grave que a gente vai encontrar. Além de infecção, né? Fissas epiteliais próximas à borda do disco, tá?
E o tratamento? Então, a gente tem, vamos só recapitular um pouquinho. Se for forma limitada, benigna ou grau 1, não requer tratamento, né? Então, no máximo 2 milímetros da área de borda, limitada, você vai observar esse paciente, tá bom? O tratamento ele pode ser feito, seja com ceratectomia manual, você pode usar um PTK, tá? Levantar esse flap, realmente fazer, aí você tem que, né, obviamente baseado naquelas classificações em que evolução a gente está, aquele paciente, a gente então vai abrir mão aqui dos tratamentos. Em casos mais difíceis, tem a opção de sutura da borda do flap para corrigir essas irregularidades e aproximar a interface. Isso posteriormente a uma limpeza, uma irrigação daquele flap ou uma ceratectomia, tá? Você pode usar, além da sutura, como opção, cola biológica, tá? E tem pessoas que ainda usam, colegas, álcool absoluto na interface. Só que aí você tem que tomar um cuidado muito maior, né? Porque você está manuseando uma substância que é tóxica para aquelas células, então você tem que realmente, obviamente, ter muita atenção, tá? Vai exigir bastante atenção do cirurgião e, às vezes, até uma certa experiência daquele cirurgião ali para manusear. E é falado na literatura a questão do YAG laser. Aí eu vou trazer um pouquinho, que eu acho que é uma opção que eu achei interessante. Não sei se é muito usado na prática, ou se realmente eu acho que fica mais a questão de levantar o flap, fazer uma irrigação, limpar mesmo, fazer uma ceratectomia manual, né? Às vezes nem um PTK os cirurgiões acabam fazendo, então vai depender muito do caso, e eu acho que YAG, às vezes, é uma opção ali também. Então, esse caso foi publicado no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, foi em 2015. Então, aqui você vê um grau já 2/3, né? Aqui um grau 3 mesmo, porque já pegando o eixo visual, uma confluência importante de células, né? E o que ele fez? Aqui a figura B já é, na verdade, as bolhas sendo formadas quando você jogou o YAG laser, tá? Ele usou 670 nanômetros, uma energia de 6,4 milijoules, chegou a usar, acho que foram 65 disparos, tá? E depois, a figura C já é 1 mês após esse tratamento, e depois aqui 15 meses de follow-up após o tratamento com YAG, sem, nesse corte do tempo, sem regressão das células ali. Você teve uma melhora, né, do padrão, ficou um raise, né, na figura D que a gente vê um raise aqui, né, um pouquinho inferiormente aqui, a pupila dá para ver bem demarcado aqui, mas limpou mais a região do eixo visual, tá? Teve melhora da acuidade visual logo no primeiro mês, e depois essa acuidade visual se manteve nos próximos 15 meses de follow-up, segundo o artigo, tá? Segundo esse relato de caso. Como é que a gente vai prevenir a epitelização na interface, né? Então, a gente primeiro precisa sempre pensar na cirurgia lá no início, né? Fatores de risco que às vezes o paciente pode apresentar. Então, seja distrofias da membrana basal, ou seja, fazer uma boa biomicroscopia, uma história física, anamnese do paciente, para a gente ver se ele não tem nenhuma alteração na córnea prévia também, tá? Claro, reabordagem de flap por uma necessidade, né? Às vezes o tratamento. Lembrar a questão de trauma, às vezes pode ter uma deiscência, né, e o flap ser deslocado, então você vai ter que reabordar, vai ter uma reabordagem de flap, consequentemente, aumentando o risco, tá? Questão do anestésico, a gente chegou até a trazer um pouquinho, a gente discutiu isso um pouquinho lá no início do ano, mas também utilização, né, mínima do anestésico tópico. Utilizar lâminas, né, e técnica cirúrgica adequada, né? Sempre lâminas novas, se a gente estiver falando de microcerátomo, tá? Hoje, com o advento também, né, obviamente, do fento, a gente lança mão, então, ainda menor chance de complicações aí. Mas atenção para destacar o flap mesmo com o fento. Microperfurações também podem estimular o aparecimento do crescimento epitelial. E evitar zonas de transição grandes e leitos tromais pequenos, e proteger a área do pedículo, se houver necessidade, né? Às vezes você pode ter algum problema intraoperatório. Essas são as referências, tá? O CBO da 4ª edição, o livro de cirurgia refrativa da Academia Americana,
o Guia Prático de Cirurgia Refrativa da USP e o relato de caso, tá? Que eu usei aqui para mostrar do IAG Laser. Perfeito, Vitória. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais, por favor? Parabéns, Vitória. Muito boa a sua apresentação. Realmente é uma complicação, gente, que praticamente está associada à reoperação. Em LASIK primário, dificilmente a gente tem epitelização. É muito raro. Eu nunca tive uma epitelização e durante mais ou menos uns 10 anos eu fiz só LASIK em grande volume. Não tem epitelização. A epitelização ocorre quando tem manipulação do flap. E quando você tem manipulação do flap, realmente é frequente. É frequente. Eu diria, não sei se chega a 20%, mas aí pelo menos uns 10%, alguma coisa assim, com certeza a gente tem. Então, sempre que a gente for pensar em fazer uma reaplicação de laser, isso é muito comum em pacientes hipermétropes, que o paciente vai envelhecendo, vai aparecendo hipermetropia, o paciente volta a depender de óculos, aí você levanta o flap, aplica mais um pouquinho de laser para tratar a hipermetropia, e uma hora começa a dar o crescimento epitelial. Então, isso aí a gente tem que pensar sempre o risco e benefício. O paciente tem que estar muito motivado, o paciente tem que ser um paciente cooperativo, um paciente que acompanha, faz um follow-up disciplinado. Então, é muito importante a gente, um paciente que é meio irreverente, que não vem nos controles e tudo, tomar cuidado, porque se ele sumir, ele pode chegar queixando baixa de visão já com crescimento epitelial na área pupilar, o que é uma complicação grave. Agora, sintomas como sensação de corpo estranho, hiperemia ocular, isso aí é muito pouco frequente. Normalmente, isso é um achado que o médico informa o paciente não vai reclamando. Normalmente, o que o paciente pode reclamar é de fotofobia. Isso realmente acontece. Mas como essa epitelização geralmente ela é mais periférica, então, geralmente não dá nenhum tipo de sintoma visual. Agora, o paciente pode, quando vai fazer um exame de rotina, o médico, então, identificar lá o crescimento epitelial. Eu já tive, como eu já fiz muito LASIK, já reoperei, já reapliquei laser em muitos pacientes, principalmente pós-H-LASIK, que não tem uma estabilidade refracional. Então, qual que é o meu critério para reaplicação? Primeiro, se o crescimento, independente do tamanho, não tem elevação do flap, não tem alterações topográficas, não tem sintoma e está fora do eixo visual, eu não ponho como critério de limpeza da interface o tamanho do depósito, e sim a localização e os sintomas. Porque tem depósitos que, às vezes, eles começam a gerar um astigmatismo irregular. Aí é fundamental você fazer a limpeza o mais rápido possível. E se ele está crescendo em direção à área pupilar, é também um motivo de você operá-lo, fazer uma reaplicação, uma limpeza do flap antes que ele chegue na área pupilar. E, evidente, se tiver uma geração de astigmatismo irregular por excesso de depósito de células na interface, você deve limpar isso aí antes que comece a aparecer um melting. Então, esses pacientes, gente, quando eles são assintomáticos, eu documento, tiro uma foto do olho dele, passo a foto para o celular do paciente, para que ele saiba que ele tem ali um problema e que deve fazer um acompanhamento. E falo com ele, toda vez que você voltar, você traga o seu celular, porque nós vamos comparar aquele crescimento na primeira avaliação com o seu follow-up. Se estiver crescendo, o paciente já é informado da necessidade de limpeza da interface. Eu uso sempre a espátula, porque com a espátula eu tiro de forma assim, vigorosa, raspando a interface, o estroma, tanto o estroma do leito estromal, quanto o estroma
do dorso do flap. Você tem que limpar os dois, porque as células foram migradas tanto para a interface do leito da córnea, quanto para o estroma do dorso do flap. Isso é muito importante, limpar os dois. E sai um líquido, gente, um líquido meio esbranquiçado, que possivelmente, se você deixar, isso aí pode evoluir para o melt. Agora, fazer um PTK, eu teria muito receio de fazer um PTK. Primeiro, porque o PTK no leito, ele pode interferir na refração do paciente. E como você vai fazer em apenas uma área da córnea, a chance de você ter um astigmatismo irregular ali é importante. Eu não faria um PTK nesse paciente, a menos que esse paciente precisasse de uma, vamos dizer, de uma correção adicional de miopia, eu faria um PTK mais como se fosse um PRK. Como se fosse um PRK. Como se fosse para tratar uma miopia, né? Mas, assim, eu teria receio de fazer um PTK só na área dos depósitos. Sutura é mais manipulação do flap. Eu também não vejo com muita simpatia você suturar. É difícil você fazer uma sutura que você não tracione mais o flap num ponto que o outro. Você vai gerar uma deformação dessa córnea, vai gerar astigmatismo e você vai comprometer a visão do paciente. Cola biológica é descrito. Em tese, seria até uma opção interessante você colocar a cola biológica. Eu nunca usei, como álcool absoluto também eu nunca usei. Eu acho uma temeridade se usar um álcool no estroma, né? O álcool é muito tóxico, eu não sei até que ponto que o risco vai ser maior do que vai ser menor do que o benefício. Agora, o que eu acho de mais interessante disso aí, e que realmente é uma possibilidade muito interessante, é o YAG Laser. O YAG Laser, você pode, se tiver uma mira bem calibrada, você pode bombardear exclusivamente o depósito. Então, é realmente uma possibilidade, eu vi esse artigo, isso é interessante. Eu não me lembro se a potência é de 6 milijoule, Vitória. 6.4. 6.4. Tá, você vê que é uma potência grande, né? Para poder conseguir tirar esse. A gente usa no YAG Laser, você usa aí 2 milijoule. Bom, agora achei estranho falar em distrofia de membrana basal como causa de crescimento, porque, na verdade, a distrofia de membrana basal não é indicação de LASIK, e sim de PRK, certo? Proteger o pedículo o ringe ali, né? Do pedículo, isso é muito importante. É muito importante. Você ablar o pedículo, você vai gerar um astigmatismo irregular de difícil solução. Tá? Se der tempo, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de um paciente que eu fiz a limpeza do flap, para vocês verem como que eu faço, e não é nada assim de extraordinário, é uma manobra muito tranquila. E se der tempo, eu mostro o vídeo. Então vamos ver esse caso. É um caso longo, então para a gente agir. Quantas horas aí? Só para me programar aqui para a gente não atrasar. São 8 e 7. 8 e 7. Não, então acho que dá para alguém conduzir o caso aí. Então vamos lá. Quem que vai conduzir o caso para nós aqui? Vou convidar aí o doutor Giovanni. Então vamos lá, Giovanni. Vamos sim, doutor. Então, Vamos ser bem objetivo, tá? Certo. Masculino, 25 anos. Em março de 2003 veio para avaliação de refrativa. Correção atual, menos 2,25 AO. Exame feito há vários anos. Pagmetria de 540 micra-AO. Refração estática de menos 2,75. Menos 2,75, né? Estou vendo aqui a topografia de córnea do paciente. Olho direito, 45,3. 45, 45. 45, 45. Uma córnea absolutamente esférica. Muito esférica, né? Isso. 2003, eu operaria né? esse caso, Giovanni? 2,75. Aqui, eu não vejo nenhuma normalidade aqui. Assim, provavelmente não tem nenhuma alteração. PRK? Nessa época aí era feito diferente, né? Mas, assim, hoje, nos dias atuais,
Assim, Exatamente. Então, nós estamos em eu- 2003. tem que ver a época que você está, né? Por exemplo, Mas eu não fiz a nenhuma parte coisa nem de... outra, Giovanni. Por que Uhum. que eu não fiz uma coisa nem outra? Aí eu vou te explicar. Aqui não, talvez não Porque o tenha exame foi informação. feito também há vários anos também, né? Não, sabe por que que eu indiquei lente de contato? Por quê? Porque esse paciente chegou com a história de que ele estava usando o óculos de 2,25 e ele chegou muito motivado para operar. E aí já chegou com 25 anos, já estava com 2,75. Eu falei assim, essa miopia desse rapaz não está estável. Então, vou usar a lente durante um tempo para ver se realmente está estável, porque é muito desagradável o paciente voltar depois com E a tem que miopia em reoperar, né? progressão É, e você não ter que reaplicar laser e tudo, a gente já sabe das complicações de ficar levantando flap. Então, certo, eu indiquei lente de contato, tá certo? A explicação foi essa, certo. mas é porque eu não conhecia o paciente. Bom, continua. O paciente não quis usar lente de contato, acuidade visual de 1, isso em setembro de 2003, né? E o paciente manteve A a mesma mesma correção? refração. Mesma Mesma refração. refração? Uhum. Assim, se fosse atualmente, nos dias de hoje, ele fazer um pentacam para ver se está na parte posterior da córnea, estaria tudo Ok. bem também, né? Mas, Uhum. assim, estando tudo bem, todos os índices normais, hoje, no dia de hoje, indicaria um PRK. No passado, Perfeito. fazia muito LASIK. Perfeito. Perfeito. Só que na época a gente não tinha pentacam. Então, eu não vi nenhuma justificativa aqui de fazer um Orbiscan, que é o que a gente tinha na época, e já indiquei o LASIK. Aí aconteceu uma coisa interessante. O paciente ele queria muito operar, mas era muito inseguro. E ele queria operar um olho de cada vez. Expliquei para ele, ó, a cirurgia geralmente é bilateral e não há vantagem de se operar um olho de cada vez. É mais ou menos o paciente que tem medo de avião, ele vai de ônibus na ida e volta de avião, ou vai de avião na ida e volta de ônibus. O avião pode cair na ida ou na volta. Então, não faz muito sentido você operar em dias diferentes. Mas como era uma coisa relativamente nova, esse paciente, o que você faria com esse caso? O paciente não quer operar os dois olhos. Eu já até lembro de discussões de outros casos aí, bem no início do fellow também, a gente orienta sempre o paciente em relação a estar fazendo bilateral, explica que o procedimento é feito assim, não tem vantagem, mas se o paciente tiver com muito medo, não quiser operar, como o paciente está tudo bem, a gente pode respeitar a vontade do paciente, levando em conta. Exatamente. Respeitar a vontade do paciente. É uma cirurgia opcional. Para que estressar o paciente? O paciente tem seguro. Você não convenceu ele de que não faz diferença, mas ele quis fazer um olho de cada vez. Então, vamos respeitar. Então, aqui, vamos lá. Continua aí. Então, 24 de setembro de 2003 fez LASIK do olho direito, depois 1º de outubro fez LASIK no olho esquerdo. Então, em janeiro de 2004, acuidade visual de 1 sem correção, em abril de 2005, acuidade visual de 1 sem correção. Aqui as topografias do pós-operatório. A Uma córnea foi córnea para bem... 43, 42, É. 42, 41. Beleza. Então, nada assim de diferente. Digno Uma de córnea nota, mais... né? Uma córnea que está mais oblada, né? Ela era 45, foi para Isso. 42, 43. Normal Bom, pós-cirurgia, né? Uhum. então, em 2005, estava com divisão em ambos os olhos, feliz da vida. Mas se Certo. observa que quem não faz follow-up não tem complicações, porque às vezes as complicações são tardias. Bom, aí, olha aqui, 2007. Deixa eu ler aqui, porque foi manual. Isso aqui eu tirei de um prontuário antigo, que era prontuário escrito, né, na época. Veio para a rotina, já fez LASIK. Isso aqui foi uma colega que atendeu. Acha que é miopia, acha que ele não resolveu. Ele estava tendo uma autorrefração de -1 e uma estática de -0,5. E o paciente estava falando assim, a cirurgia não resolveu não, já não estou enxergando direito. Isso em 2007, 4 anos após a cirurgia. O que você 29, faria, então? né? Então, primeira coisa, assim, em relação a essa questão assim, de ter esse grau aí, a gente pode pensar na possibilidade de realmente estar voltando, o grau não estava estabilizado, a gente pode pensar também em alguma ectasia
tá começando a aparecer, né? Eu faria um exame, a avaliação da córnea, parte anterior, posterior, para poder avaliar se teria algum risco de ectasia mesmo não tendo nada antes que mostrasse, só para poder descartar antes de indicar qualquer procedimento. Tá. Agora, veja bem, quando você tem uma córnea pré-operatória de 45 e no pós-operatório 42, que é compatível com aquela ametropia que você tratou, você não tem nenhum indício de ectasia. Quando você tem ectasia, você altera, você começa a tornar essa córnea prolada novamente. Você tem aumento de ceratometria. E a ceratometria desse paciente está absolutamente estável depois da cirurgia. Aqui estava 1 ano depois da cirurgia e aqui estava 2 anos após a cirurgia, a mesma topografia. Então, não tinha por que pensar em ectasia. Podia pensar em evolução da miopia, isso sim. Certo. E aí? Acho que poderia ser, assim, acho que poderia ser uma opção, seria acompanhar esse paciente mais um tempo, uns 3 meses, 6 meses, para ver se essa miopia continuaria aumentando ou não. Poderia ser conversado isso com o paciente, né? Explicar bem para ele. Se tivesse sido feito um PRK antes, a possibilidade de fazer outro PRK, e tendo feito o LASIK, poderia levantar o flap e fazer outro laser também. Tem uma outra informação aqui que não passei aqui. Esse paciente eu conheço ele muito bem, eu conheço esse rapaz desde criança. Esse rapaz é um colega de infância dos meus filhos. E eu sou muito amigo do pai dele. Eles são japoneses, tá? Não tem nada a ver, não, mas é só para saber que é japonês essa turma aí. Bom, e o que você faria com esse paciente? Passaria um óculos, meio grau, né? Meia dioptria. Professor, talvez tenha a ver que ele é asiático, né? Por conta da miopia aí, não sei. Mas ele ficou aí, segundo ele, aquele 2,25 que ele estava usando quando ele veio a primeira consulta, ele já tinha vários anos que estava com ele. Como tinha aumentado meia dioptria, eu fiquei em dúvida realmente se ele estava estável. Depois eu acompanhei praticamente 1 ano, ele estava com 2,75 mesmo, então eu operei. Então, agora parece que ela não estava tão estável assim, tanto que com 4 anos depois da cirurgia apareceu meia dioptria. Isso. Passaria um e aí, faria o que com esse paciente? Ele não está satisfeito. Tá? E está assim, lá, ó. Acha que não resolveu muito. Eu conversaria com o paciente sobre um uso de óculos para uso eventual e pediria ele para retornar, se ele aceitasse. Perfeito, eu acho que é uma ótima opção. Vamos ver o que foi feito. Receitei um óculos. Gente, esse caso é de 2003, tá? Eu não estou lembrando dos casos aqui, não. Foi exatamente o que foi feito. Eu falei assim, já que você sente muito pouca necessidade, a visão está embaçando muito pouco, faz um óculos lá e vamos acompanhar. Perfeita a conduta. Levantar por causa de meia dioptria, gente, convenhamos que a gente já conhecia a questão do crescimento epitelial nessa época. Bom, em 2009, ele volta reclamando. 2 anos depois, a visão piorou. Na época, ele não fez óculos. Ele estava reclamando, mas ele continuou sem óculos. E agora? Está com menos 1 dioptria. 2009. Realmente, aí com 1 dioptria, ele já vai comprometer as atividades dele, né? Sem correção. Né? Então, aí, o que você faria? Assim, como ele não usou o óculos, assim, poderia tentar convencer ele a usar ele agora, mas se ele não quisesse, aqui a terceira opção é o PRK, né? Poderia ser PRK, poderia ser um LASIK levantar o flap, ou poderia ser um LASIK com novo corte. Qual foi o intervalo aqui? Isso foi em julho de 2009, a outra vez foi em 2007. 2007. 2 anos depois ele aumentou mais meia dioptria. Já foi um tempo bom, né? Acho que, assim, 1 dioptria, poderia assim, passar o óculos para ele, ou, assim, por causa de 1 dioptria comprometendo a visão dele, tem a possibilidade de reaplicar um novo laser também, né? Levantando o flap ou fazendo um PRK. Lá embaixo eu pus PKA. Isso não existe, não é PRK, isso. Tá? É um PRK, né? Assim, primeiro, se fosse nisso, teria feito um PRK lá atrás e feito um PRK novamente, né? Tá. Assim, novamente não, que só foi feito um LASIK, né? Não, por exemplo, se fosse assim, a escolha nos dias de hoje. Tá, ok. Vamos ver o que foi feito.
Então, na época, eu optei por fazer um LASIK, levantar o flap. Eu te pergunto, você acha que deve ser cobrado esse procedimento? Ele operou em 2003. Esse procedimento seria feito em 2009. Já foi bastante tempo, né? Assim, o paciente vem com expectativa de não precisar usar mais óculos, a não ser às vezes quando o paciente vai ficar presbítero para uso ocasional, né? Assim, eu acho que fica a critério médico. Assim, você tem que ser, é cobrado a parte, por exemplo, da parte de bloco cirúrgico, né? Que você pode cobrar também. O procedimento também tem que levar em conta a questão, por exemplo, se do paciente, né? Essa questão da expectativa dele, né? Assim, poderia não ser cobrado também, né? Bom, gente, ó, 9 anos, isso é uma nova cirurgia, tá certo? Que nós vamos fazer um enhancement, vamos fazer um upgrade, nós não vamos fazer retoque. Seria absolutamente normal e válido Cobrar, né? você cobrar normalmente a cirurgia, tá certo? No caso, eu levo em consideração o perfil do paciente, as condições financeiras, e como esse caso era um amigo da família, eu fiz questão que ele pagasse a taxa do ocular laser para não dar a impressão que eu estou corrigindo alguma coisa. Não, é uma nova cirurgia e eu não cobrei por opção, por ser uma pessoa ligada à minha família. Amigo, né? Mas Uhum. podia ter cobrado normalmente, até porque eles são muito ricos. Mas não era o caso, não cobrei. Bom, então vamos continuar. Então, em 2009, isso foi feito em julho, 3 meses depois, ele volta sem queixa, visão 1. Então, Crescimento epitelial na periferia da interface, ambos os olhos. Olha que situação. teve E esse aí, fazer o crescimento, quê? teve esse Hã? crescimento, teve o crescimento da interface na periferia, o paciente está mantendo a acuidade visual boa. Eu acho que, inicialmente, eu tenho a opção de observar esse paciente, pedir para voltar dentro de um mês, uns 30 dias, para poder acompanhar, Você né, observa antes que é um de indicar. crescimento significativo. Olha aqui, Giovanni. Ele, inclusive, deformou a córnea. No local onde Uhum, tem o depósito das células na interface, dá uma depressão, tá vendo? Dá uma expressão uhum. de um aplanamento. Bom, mas eu fiz isso que você sugeriu. O paciente estava absolutamente sem queixas, foi um achado casual de exame, a topografia do paciente, apesar de alterada, não estava interferindo na visão, a clínica é soberana. Um crescimento epitelial periférico, isso aí vai ficar lá, não vai trazer nenhum problema, mas o paciente tem que Tem ser que acompanhar, orientado né? que tem um problema e que deve ser acompanhado. Isso é outubro de 2009. Em maio de 2010, ele... continuei, Giovanni. Maio de 2010, volta sem queixas, acuidade visual de biomicroscopia, aumenta o crescimento epitelial da interface no olho esquerdo, né? Conduta observação, limpeza imediata das células da interface do olho esquerdo, né? Tem o exame dele aí? Não, né? Outra topografia dele, não, né? A visão 1 AO sem correção e não tem nenhuma queixa. Mas como estava crescendo, então, apesar da visão estar 1, está sem queixa, Eu como estava poderia crescendo e o levantar o flap, crescimento era né? evidente, eu optei por fazer a limpeza. Então, foi realizada essa limpeza, vai contando aí. Interface. Um levantamento do flap do olho esquerdo, ok? Certo, certo. Mais de 2010. Vamos lá, continuo então em novembro de 2010. Em novembro de 2010, notando mancha branca no olho esquerdo. Acuidade visual de 1, sem correção. E o microscopia aumenta o crescimento da interface, do crescimento epitelial na interface AO. Conduta observação, limpeza na interface AO, limpeza na interface AO com mitomicina, né? Gente, o Assim, crescimento foi tão exuberante com que o o crescimento, paciente via a olho nu a placa de uhum. crescimento epitelial da interface. Absolutamente assintomático, na periferia, visão 1. Fazer o quê? Acho que mesmo assim, a visão do paciente estando boa, provavelmente você já passou a incomodar o paciente, que ele Não estava estava vendo isso, incomodando, não. O paciente não? voltou porque ele viu uma mancha branca no olho. Uhum. Mas a visão não estava tendo problema, não. E já teve uma Assim, recidiva, né?
Fazer o quê? Isso. Limpar de novo ou o que você acha? Observar. Acho que poderia limpar novamente, né? Assim, Bom, foi o que para foi poder ver. feito. Gente, você deixar um paciente com uma mancha que ele consegue ver a olho nu, Isso ia se incomodar alguém ele, vê aquilo, inclusive, ele vai ficar extremamente angustiado e vai procurar um outro colega. Então, eu Professor, e o optei por IAG? fazer essa limpeza novamente. Oi? E o IAG, nesse caso? Pois é, nessa época não tinha ninguém tinha Licença. descrito isso aí. Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa mais nova. Então, foi feita uma nova Realmente, limpeza. Aí eu aproveitei fazendo os dois olhos, porque teve um crescimento, observa, aumenta o crescimento epitelial em ambos os olhos. Então, foi feita uma limpeza no olho direito e a segunda limpeza do flap no olho esquerdo. Ok? certo. E aí você já usou mitomicina, doutor Reinaldo? Sim, mitomicina. Sim, né? E já usei Mitomicina, né? mitomicina. A mitomicina já estava bem estabelecida na rotina do PRK. Então, usei a mitomicina. Mas nessa época, gente, só se fazia LASIK, tá? Bom, e aí, 2011, Giovanni, maio de 2011. Isso aqui foi um ano depois. Maio de 2011, sem queixas visuais, notando mancha branca no olho direito. Eu tinha olhado no Biomicroscopia olho esquerdo, agora está no olho direito. no direito, né? Biomicroscopia aumentando o crescimento epitelial no olho direito, conduta à observação e limpeza. Assim, já foi feita a limpeza no outro olho, né? Da outra vez também, agora apareceu essa mancha, assim, isso assim, já gerou uma preocupação do paciente, assim, Então, apesar foi dos feita a riscos, limpeza na isso, interface do olho direito. Tá? Ela era tão evidente que até o paciente estava observando. Isso em maio de maio de 2011. 2011. Tá anotando aí. Depois ele voltou em novembro de... como é que é? Em maio de 2011. Dezembro de Dezembro de 2011. 2011, isso. Aumento do crescimento epitelial na interface nasal do olho esquerdo. Conduta observação, limpeza. Eu já ficaria meio receoso de ficar mexendo tanto aí nesse flap Lembrar aí. que esses crescimentos epiteliais, gente, eram todos documentados no celular do paciente. Então, eu mostrava para ele a necessidade da limpeza, porque estava crescendo, eram células do olho dele mesmo. Não ia ter problema de infecção nem nada, mas poderia comprometer a visão se aquele crescimento fosse para a área central. E aí, você faria o quê? Observar ou faria limpeza? Estava na interface nasal, acho que, como já foi abordado algumas vezes já, eu acompanharia esse paciente nos 30 dias aí para ver se continuasse aumentando, eu limparia, mas de início não. É difícil a gente decidir sem ver o caso. Mas o Uhum. caso realmente era dramático. Ele estava começando a crescer e quando eu observo a topografia do olho esquerdo, já estava começando a deformar em direção à área central. Então, eu fiz mais uma nova limpeza da interface do olho esquerdo pela terceira vez. Bom, foi feita a limpeza. Bom, agora estamos em 2012, continua aí. Crescimento epitelial na interface. Acuidade visual estava 1, sem queixas visuais, com crescimento epitelial na interface nasal do olho esquerdo, inalterado. Conduta, observação ou limpeza. Aí a topografia. Giovanni, observa, cada vez que eu limpava, olha que a área, como é que foi só aumentando? Realmente, né? Cada vez que mexia, estava... cada vez, cada topografia só só piorando. O problema é né? deixar o crescimento epitelial invadir a área central. Isso é o problema. Isso você não deve deixar. Aí você vai passar a comprometer a qualidade visual dele também. Né? Exatamente. Por isso é que hoje é uma indicação que eu acho que vai ser muito boa para esse paciente, a possibilidade de fazer conhaque laser. Como ele estava crescendo e deformando muito a córnea, não fiz nada, observação. Eu acho que eu já estava meio saturado desse paciente, já estava saturado de limpar. Ele estava com a visão 1, eu observei. Vamos lá. Aqui até fiz uma observação aqui da anotação lá, como é que era o crescimento. 2013, inalterado, 2014, inalterada, visão 1. Visão boa, né? Pois é, ele ficou, então você observa que ele ficou vários anos com aquele crescimento inalterado. 2014.
2015 também a mesma coisa, a visão continuava boa, a topografia alterada, além de documentar o crescimento epitelial, foto, desenho, temos alguma forma de avaliar a deterioração da visão pelo crescimento epitelial, porque o crescimento era muito evidente nesse olho esquerdo, mas já tinha feito 3 limpezas desse flap. Eu pensei, poxa vida, será que esse paciente está comprometendo a visão dele, apesar de ele não estar queixando? Porque às vezes o problema é unilateral, o paciente não queixa. Tem alguma forma de avaliar isso aí? Até no próprio exame aí da córnea, você consegue ver aí, né? Assim, as áreas que foram comprometidas, que Não, foram o exame da aumentando córnea aí, né? estava sendo feito, observando É, o crescimento, né? Mas aqui a questão é o seguinte, será que a qualidade de visão desse paciente estava sensibilidade de alterada contraste com esse dele crescimento? seria uma modificação também? Vamos ver aqui. Então, gente, eu estava acompanhando esse paciente com sensibilidade ao contraste. É um exame muito sensível. E eu mostrava que observa, o paciente com razão de não ter. Olha por que ele não tinha queixa. Sensibilidade ao contraste é normal em todos os estímulos, diurno, noturno e noturno sob ofuscamento. Então, esse paciente, apesar de ter aquela deformação, ele estava mantendo uma ótima qualidade de visão. Em 2019, mesma coisa, visão 1 em ambos os olhos. Olha aqui a topografia dele. Olha aqui a topografia do olho esquerdo, já foi feita a limpeza aí 3 vezes. E do olho direito parou de ter crescimento epitelial. Ele já Ainda tinha bem. crescimento, mas não estava aumentando. Isso até 2019. Aqui eu sempre acompanho, isso aqui é um protocolo que eu usei para avaliar subjetivamente a satisfação do paciente. Eu falo com o paciente, a cirurgia não atendeu sua expectativa, atendeu parcialmente, atendeu totalmente ou superou sua expectativa. Você observa, é um score de 1 a 7. Você vê que apesar de toda essa complicação, superou 7, superou 7, superou 7. Aqui está o crescimento epitelial. Observe lá, agora o vídeo está rodando aqui. Vocês observem que a imagem não está muito boa, não, mas vamos ver se a gente consegue ver o crescimento epitelial aqui. Olha lá, opa. Você viu lá parecendo um espermatozoide? Ah lá, a placa lá que tem lá. Eu tô vendo, tem. Tem uma placa lá bem grande, né? Mais estável, né? Depois de várias limpezas. Temporal ali não tinha nada, o problema era nasal. Vamos ver ali se aparece de novo. Ah lá, olha que eu interessante. vi. Viu? Parece um espermatozoide lá. Aquilo era o crescimento epitelial. Vamos ver aqui, se aqui a gente consegue. Vamos ver o outro olho também. Aqui, ó. Olha o crescimento epitelial. Você vai fazendo um corte, você vai vendo aqui, ó. Olha a placa lá. Mas estava fora do eixo visual. Então, depois de tantas limpezas e estava estável, eu optei por não mexer mais. Olha para você ver. E ele, você vê que ele é profundo no estrômago, porque está abaixo do flap. Olha lá. Isso aqui é um grande aumento, mas essa placa toda, gente, ela é periférica. Bem profundo, né? Olha lá. Viu um grande... Olha lá. Isso no grande aumento. Isso aí é periférico. E estava se mantendo estável. Então, eu optei por... Aqui, ó. Aqui já tinha sido feita limpeza. Tinha uma nubécula da... Tá vendo aqui assim, ó? Aqui o flap, mostrando o flap aí. E observe que tem uma nubécula. Olha aqui para vocês verem. Aqui já tinha sido feita uma limpeza. Tem uns crescimentos na borda do flap aqui, mas nada disso preocupa. Observe lá. Você vê que não era uma superfície bonita, né? Olha aqui, cheio de nubéculas aqui, mas felizmente periféricas, porque eu não deixei esse infiltrado ir para a área central. Observe, opa, vocês observam aqui, ó. Olha lá a placa lá, periférica. Esse aqui é nasal. Então, aí já mostrando as nubéculas, que aqui, o crescimento epitelial aqui na borda, ou seja, era dramático, né? O paciente estava cheio de depósito na interface. Mas estava sintomático, com qualidade de visão boa, e como ele teve várias recidivas, eu optei por não reoperar. Olha como é que está, a borda está toda cheia de epitélio. Está vendo?
A borda não é assim, branca. Isso aqui é epitélio na bola lá. Olha lá como é que está. Estão vendo aí? Estou vendo. Tá, a imagem não está grande coisa não, mas dá para ver, né? Então, aí observa o crescimento na borda do flap. Nada disso tem muito problema. Bom, então, lê para nós, o que a gente pode depreender desse caso, Giovanni? Enquanto você vai falando, eu vou mostrar aqui como que foi feita a limpeza do flap, depois vocês façam alguma pergunta sobre a limpeza aqui. 1. A experiência da refrativa deve ser a mais agradável possível, né? 2. Se o paciente não for convencido pelos seus argumentos, faça o tratamento sequencial, muito realizado no início, 94, 95. Quando a gente não tinha experiência, a gente não fazia os 2 olhos no mesmo dia. Certo. 3. Qualquer aumento da miopia após tratamento, a laser deve ser acompanhada de topografia para se afastar da ectasia. Até a gente comentou isso. 4. A transparência com o paciente em intercorrências é fundamental para uma boa relação médico-paciente. Giovanni, só um minutinho. Vocês estão vendo aqui que eu estou marcando o flap, gente, para reposicionar na mesma posição. É importante marcar o flap, tá? Antes de levantá-lo. Pode continuar. A transparência com o paciente em intercorrência é fundamental para uma boa relação médico-paciente. Colocar as fotos no seu celular, fazer um follow-up. Explique que ele tem crescimento epitelial pós-LASIK. Deixe ele ir para a internet, até porque ele irá de qualquer forma. Documentar o quadro clínico é fundamental para justificar a sua conduta. 6. O teste de sensibilidade ao contraste ele também é muito útil para avaliar se a opacidade está interferindo na qualidade visual. A limpeza da interface deve ser feita. Piora da visão acometendo na área central, crescimento dos depósitos, migração das células em direção à área central, observação do paciente e ectoscopia. O levantamento do flap não é isento de complicações, em especial a recidiva do crescimento epitelial. Alterações topográficas isoladamente não justificam o risco de se levantar o flap. A cobrança de honorários pela limpeza do flap é opcional. De toda forma, o paciente deve arcar com os custos da clínica. Mantenha calma e demonstre segurança. Para só um minutinho, Giovanni. Tá bom. Observe o que eu fiz aqui. Como o crescimento estava só aqui nessa área, eu não levantei o flap todo, não. Eu vou acabar implantando mais célula no restante da córnea. A área central está livre. Observe que essa área aqui, ó, vocês estão vendo o mouse aí? Sim. Ela está muito irregular. Observe que vai sair um material. Observe que eu limpo também o dorso do flap. E eu estou tirando só naquela área nasal ali, onde tinha o maior depósito da interface. Para que levantar o flap todo e implantar mais células, já que teve tanta recidiva? Vai, pode continuar. Mantenha calma e demonstre segurança. A tranquilidade do paciente dependerá de sua conduta. Se perguntar por que esse crescimento epitelial, como a sua cirurgia transcorreu sem complicações, não sabemos a causa. Como são células do seu próprio olho, não há problema desde que migrem para a área central. Teremos que fazer controle periódico para avaliarmos a necessidade de limpeza. O flap poderá ser levantado em qualquer época. 15 anos após o procedimento, eu já levantei flap. O controle periódico é fundamental para se avaliar as necessidades de nova limpeza na interface. Os depósitos na área central poderão deixar sequelas irreversíveis. Com esta informação, o paciente fica responsável pelo retorno. Bom, vocês estão vendo aqui que eu não levantei o flap todo, eu mantive o flap posicionado para não comprometer, né, não implantar células no restante do estroma. Estou fazendo uma limpeza rigorosa do estroma, tanto do leito estromal quanto do estroma residual da borda do flap. Tá certo? Tentando evitar lesar o epitélio aqui da interface, aqui na área da borda do flap. Então, foi feita uma limpeza rigorosa. Enquanto aquela superfície não ficou bem regular,
Observe que aqui ainda tem um pouquinho de depósito aqui, ó, onde eu estou limpando agora. Enquanto não ficar totalmente lisinha, eu não vou parar de fazer essa limpeza, porque eu sei que ainda tem células ali. Bom, então, Reinaldo, fui e limpando. é só na região que você quer nasal, você não precisa limpar. Você não Não precisa vou levantar mexer no tudo, restante. não. A área central não tem célula. E agora é o seguinte, o que é que eu estou fazendo agora? Aplicando a mitomicina Amigo. por 30 segundos. Em todos os casos de abordagem, você faz isso? Ó, a mitomicina, Isso. faço isso o quê? Não, por exemplo, em todos os casos, por exemplo, você tem crescimento epitelial na interface, ou na periferia ali, na área central, você faz o uso da mitomicina? Eu, na área central, eu nunca tive, porque eu não deixo ele chegar na área central. Como eu te falei, Certo. eu acompanho esse paciente de perto. Quando ele começa a crescer para ficar próximo à borda da pupila, que é o que esse caso aqui, eu então já Uhum. intervenho. Certo. Então, após agora tem que fazer uma limpeza e uma irrigação copiosa por causa da mitomicina, viu, gente? Mitomicina é usada off-label, ela é tóxica, é citotóxica, e ela evita a duplicação do DNA. Então, é uma droga que a gente tem que usar com certa cautela. Então, as marcas aqui não foram mexidas, porque a gente não levantou o flap todo, e depois é só, então, reposicionar o flap aqui nessa parte aqui, secar a borda. Então, a gente vai penteando a esponja no sentido do levantamento do flap. E isso aí tem duas finalidades. Uma é você regularizar o flap, deixar ele bem lisinho ali para não ter estria. E a segunda é que você vai tirando todo o excesso de líquido que você irrigou, porque junto com esse líquido aí, certamente se implantou células também que estavam no fornice, células que estavam na borda. Então, a gente faz, hoje ainda faço uma outra coisa. Antes de secar as bordas, eu entro com a cânula aqui dentro, debaixo do flap, e irrigo copiosamente, de tal forma que o BSS só sai do leito, da interface. Não entra BSS, é como se fosse uma câmara positiva. Isso é o que eu faço atualmente. Isso é um vídeo antigo, eu ainda não tinha esse cuidado. Seco bem a borda, né, para que a gente facilite a adesão do flap. Vou adiantar um pouquinho aqui, que aqui agora é só secando a borda do flap. Depois que o flap está bem seco, pingo uma gotinha de antibiótico, põe uma lente terapêutica e tiro o microcerato. Então, gente, trouxe esse caso aqui para poder ilustrar a excelente aula da Vitória. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre esse caso, a Vitória está à disposição.